Amigos, conforme combinado, estamos iniciando a série de videoaulas para os nossos futuros doutores e vamos começar com um assunto bastante interessante, que seria o traumatismo crânioencefálico, ou TCE. Nós temos dentro da questão do TCE um assunto muito importante, porque ele tem uma causa de mortalidade muito intensa. E não só na questão da mortalidade, mas a nível de sequelas, ela chega a ser intensas em torno de 70 a 90 mil pacientes sequelados por ano nos Estados Unidos. E os maiores motivos de coma, causas do coma, basicamente você tem o TCE como sendo 35%, mais de um terço das causas do coma. Você tem no Brasil o traumatismo crânioencefálico como sendo a segunda causa de admissão em pronto-socorro por trauma, perdendo só para traumas de extremidades, a ortopedia agradece. E você, na casuística, você tem uma internação hospitalar desses traumas em quase metade delas, 40,35%. E pasmem, surpresinha, os traumas de trânsito responsáveis pela maior casuística são os acidentados por motocicleta. O traumatismo crânioencefálico, ele vai ser avaliado na questão anatômica, primeiro na parte externa, da calota craniana, que é composta do couro cabeludo, tecido subcutâneo, galha aponeurótica, o tecido areolar frouxo e o pericrânio. Então, entre a calota craniana e a superfície tem essas 5 camadas, né? Você tem o sangramento, basicamente, quando se atende um paciente com ferimento corto-contuso, por exemplo, na região do couro cabeludo, com os hematomas sendo na região subgaleais, né? Você sabe que o sistema nervoso central é protegido por ossos cranianos. Relembrando a anatomia, o frontal, o parietal, o temporal e o occipital. Isso é importante para você verificar a localidade que você tem o trauma e qualificar embaixo dela a área do parênquima que está sendo lesada. A base do crânio, vista de dentro para fora, tem alguns forames, orifícios, em que você vai ter a saída dos nervos e vasos sanguíneos. E, eventualmente, você tem as fossas anterior, média e posterior divididas para que você tenha o parênquima cerebral estabilizado nessa região. Você tem, tendo a vista de baixo para cima, o crânio com os forames já saindo nessa região inferior, e chama a atenção em que você tem entre a fossa média e entre a fossa anterior e média a questão da tenda do cerebelo. E nessa região a saída do terceiro par, que seria o nervo oculomotor. Vou chamar a atenção desse nervo oculomotor na sequência, quando você estiver avaliando a pupila, se ela está isocórica ou anisocórica. Na sequência nós vamos avaliar isso. As meninges são basicamente 3, dura mater, arquinoide e a pia mater. Isso já é sabido de vocês. E, eventualmente, é importante para sabermos nessa região aonde se submeteu o sangramento devido ao trauma. A divisão dessas meninges é importante na formatação do hematoma pós-traumático. O encéfalo é formado por cérebro, cerebelo e tronco cerebral, como vocês já sabem, e os hemisférios frontal, temporal e occipital e parietal. Você tem a substância cinzenta seria a porção mais exterior e a porção central seria a substância branca. A irrigação sanguínea, estou lembrando toda a parte anatômica, porque isso que é importante, ela se dá por ramos da artéria carótida e das artérias vertebrais. E as duas vão acabar se unindo, formando o polígono de Willis, em que você tem artérias comunicantes nessa região e, eventualmente, nutrem toda a parte do cérebro. Você tem o vaso meníngeo, sendo o frequentemente mais lesado, e essa região toda, mesmo que tenha uma das artérias comprometidas, o polígono consegue, eventualmente, manter a nutrição do cérebro, desde que tenha uma pressão arterial competente.
Vista a questão da introdução anatômica, nós vamos falar sobre classificação das lesões. Essa sim é importante vocês estarem bem atentos. Tanto é que vai cair, com certeza, algumas questões pedindo sobre classificação das lesões no TCE. Se é importante, chama atenção. Se é importante, eu chamo atenção e eu peço na prova também. Então isso aí vale a pena dar uma atenção específica daí no estudo. As lesões podem ser lesões difusas ou lesões focais. As lesões difusas, primeiro, são lesões axonal difusa ou tumefação cerebral ou hemorragia traumática subaracnoide. Essas três basicamente são vistas junto de uma avaliação por tomografia em que o parênquima cerebral não está desviado, ele está com uma concussão em todo o parênquima ou alguns pontos específicos, mas dentro do parênquima cerebral. São, às vezes, petequias, são alterações que se formam dentro do parênquima, mas não existe nenhuma localização, não existe um hematoma localizado. Se falando em localização, você tem as lesões focais. Essas sim, são as contusões cerebrais e os hematomas, que podem estar dentro do parênquima, subdurais ou epidurais. O que seria isso? Basicamente visto na tomografia como sendo presença de coágulos dentro do parênquima ou eventualmente fora do parênquima entre as meninges. São hemorragias. Você tem a avaliação dessas situações como sendo normativas de toda a análise de paciente. Primeiro, a anamnese, a história basicamente do que aconteceu, se o paciente tem alguma doença associada ou se está tomando alguma medicação, por exemplo, você tem medicações que são antiagregantes plaquetários, ou que eventualmente fazem com que você tenha sangramentos por mínimos traumas. Então, você tem que pensar na idade do paciente, o tempo decorrido da lesão, o mecanismo de trauma, principalmente, as intoxicações e doenças associadas. E aí fazer a avaliação neurológica. No aspecto do mecanismo do trauma, você pode ter o trauma direto e o trauma penetrante. O trauma direto pode ser por alta velocidade, como nos acidentes automobilísticos, ou baixa velocidade, como as quedas, agressões, esportes mais como MMA, boxe. E os traumas penetrantes seriam ferimentos por projétil de arma de fogo e outros ferimentos. Vamos analisar a questão dos ferimentos por alta velocidade. Você tem um trauma em que se projeta o cérebro contra uma das paredes e o rebote faz com que você machuque a outra porção cerebral também. Por isso que eventualmente você tem obrigatório o uso nos bancos daquele protetor da cabeça, para evitar que o chicote faça não só o trauma crânioencefálico, mas nós vamos analisar depois na aula, não perca a aula de trauma raquimedular, a situação desse contragolpe aplicado na coluna cervical. A força basicamente pode ser anterior como posterior, mas existe a lesão pelo golpe e contragolpe. Então você tem a lesão pelo golpe nessa região e contragolpe na outra região. Isso tanto na força aplicada numa colisão frontal como uma colisão posterior, uma colisão de trás para frente. O impacto vai ser dado e o mecanismo de contragolpe tanto com a região anterior como posterior lesionadas. O trauma direto por baixa velocidade são aquelas lesões que o lutador de boxe tem, ou aquela queda com traumatismo craniano sem ter alta velocidade envolvida. E no mecanismo de trauma, que ele pode ser penetrante, o projétil pode ser por arma de fogo ou outros ferimentos. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma radiografia em perfil, em que você vê uma arma branca entrando dentro da calota craniana do indivíduo. Chamo a atenção de vocês sempre a situação do raio-x ser necessária ser vista em no mínimo duas incidências. Essa aqui você está vendo em perfil. Se você analisar esse mesmo trauma no AP, você vai verificar que a faca ou a arma branca não entrou dentro do cérebro, ele entrou subcutâneo, ele entrou embaixo da pele.
A avaliação do TCE, ela vai ter que ser vista pelos princípios básicos do ATLS. Então, vias aéreas, manter uma respiração, manter a circulação e a pressão, e a partir dali avaliar a parte neurológica. Sempre, quando for remover um paciente, imobilizar não só a coluna cervical, mas manter a questão do crânio como sendo uma posição em que seja passível de não movimentar muito. A inspeção desse paciente tem que ser analisado o scalp dele, se tem algum ferimento corto-contuso, se tem algum hematoma subgaleal, escoriações, se o crânio tem deformidades. Nós vamos ver já o que são sinais do Guaxinim e de Battle. As fístulas, que seriam você ter uma saída ou pelo nariz ou pelo ouvido de líquor. Se tem otorragia ou um hemotímpano, se denota já um sangramento específico intracraniano, e as lesões dos nervos cranianos. A inspeção vai ter, junto com a história, sinais localizatórios. O que são sinais localizatórios? Você vai ter a presença de cefaleia, vômitos, sonolência, paciente que está repetindo várias vezes a mesma frase, se ele tem se teve algum tipo de amnésia temporária, e eventualmente a ausência ou diminuição de movimentação em um dos lados do corpo. Você tem nesse tipo de possibilidade até de avaliar a questão dos exames específicos das pupilas. Aqui nós temos uma avaliação, inspeção imediata no pronto-socorro, já com eventualmente sinais típicos de traumatismo craniano. E você na inspeção pode ter o que a gente chama de sinal do Guaxinim, que o Guaxinim é esse animalzinho aqui, que você pode ver que ele tem uma mancha preta ao redor dos olhos. E é basicamente isso que acontece na fratura da base do crânio. Você tem uma equimose, um hematoma periorbitário. E você tem, nessa situação, uma possibilidade de avaliar a semelhança nesse exame do Guaxinim. Você pode ter também o que chama-se de sinal de Battle, que esse sinal de Battle basicamente é um hematoma retroauricular. Você vai dizer, não, sinal de batalha? Não, sinal de batalha não. Batalha era o sobrenome do cirurgião que descreveu esse sinal. Então, esse sinal, junto com o sinal do Guaxinim, já dão para você um diagnóstico de fratura da base do crânio. Aqui você pode verificar, tem-se essa equimose, né? E que é patognomônica de fratura da base do crânio. Paralisia facial periférica. Você verifica aqui na foto em que você tem uma suavização das linhas da testa, você tem uma sobrancelha mais descaída e uma diferença nas expressões da rima bucal. Então, esse tipo de paralisia cerebral já denota um trauma que seria determinado pela fratura transversal temporal. Então, você tem a fratura com afundamento nessa situação aqui. Você tem um caso bastante conhecido e recente em que nós tivemos o Gugu Liberato tendo essa fratura e veio óbito. Ele caiu de 2,5 metros, 3 e teve depois de uma fratura dessa um sangramento e acabou não resistindo. Então, resumindo, sinais visíveis de fratura do crânio. Na inspeção, você vai ter a presença de fístula licórica. Você vai ter uma equimose periorbitária, o sinal do Guaxinim. Equimose retroauricular, que seria o sinal de Battle. A disfunção do 7º e do 8º par, com uma paralisia cerebral e uma perda da audição. Isso já na avaliação inicial. Sinais de um traumatismo crânioencefálico leve. A presença de vômitos, a perda de equilíbrio, uma amnésia temporária, né? Eles chamam de amnésia pós-trauma, e alteração no nível de consciência e sinais neurológicos. Isso é sinal de TCE leve. Nós vamos ter uma outra graduação para poder descrever isso como sendo mais específico. Sinais de um TCE grave, isso aqui é específico, perda do líquor craniano, fratura exposta e uma escala de Glasgow menor que 8. Bom, o que é escala de Glasgow?
Escala de Glasgow, na verdade, é uma somatória de pontos. Quanto mais você tem pontos, mais você está livre de ter um TCE mais grave. Isso aqui nem é prova da faculdade, né? Quanto menor a tua nota, pior a tua situação, né? Então, o que é a escala de coma de Glasgow? Você vai avaliar a resposta motora, a resposta verbal e a abertura ocular. A resposta motora vai desde o paciente obedecer ordens até não responder nada. Você ter uma resposta verbal desde estar consciente até totalmente inconsciente. E você tem a abertura ocular, desde uma abertura espontânea, ou só quando se solicita, ou até não existindo. Então, cada uma dessas respostas vai ser associada e somada para deixar na escala de coma de Glasgow a gravidade da lesão. Uma nota de Glasgow entre 14 e 15, você tem um trauma leve. Um trauma moderado conta de 9 a 13 e um trauma, uma escala de coma de Glasgow severa de 3 a 8. Então, basicamente, tudo isso aqui vai ser somado. E vai ser avaliado não só na entrada, mas eventualmente na evolução do paciente. Isso é importante. O exame pupilar, nós vamos ter que avaliar formato, simetria e se está fotorreativo ou não. Então, você tem nessa avaliação a exposição de uma herniação de parte do cérebro, comprometendo o nervo oculomotor. Isso pode ser devido, por exemplo, a um hematoma que faz com que o cérebro, pela pressão, hernie e faça com que você tenha alterações nas pupilas, determinando uma diferença entre uma pupila e outra, por exemplo. Então, é uma anisocoria. Você tem uma pupila fotorreagente e a outra não. Essa anisocoria vai denotar para nós uma situação em que teve uma lesão mais grave, em que apresenta a possibilidade de uma herniação cerebral pela pressão intracerebral intracraniana está elevada. Mas o paciente tem que ser só avaliado se não teve nenhum trauma ocular também. Então, faz parte de um dos sinais no exame, não é patognomônico de eventualmente um trauma. Porque ele pode ter esse tipo de situação, muitas vezes, entre midríase e miose, dependendo até muitas vezes de drogas que ele está tomando. Se você tem opiáceos, por exemplo, pode determinar uma alteração bilateral de miose, né? Claro que chama atenção quando você tem esse tipo de situação e vai compor para você ter um diagnóstico muito mais específico do trauma craniano. Vamos lá então. Quando chega o paciente, você tem que atender ele pela questão da lesão primária. Mas você vai ter que obrigatoriamente também pensar que essa lesão não pode não ser uma lesão secundária pela falta ou de via aérea, de uma falta de oxigênio no cérebro, ou eventualmente uma falta de pressão que dê uma perfusão cerebral normal. Então você tem que ter basicamente o ATLS mantido, via aérea, a parte do cérebro sempre com oxigênio, e você tem uma volemia, porque no TCE muitas vezes você não tem um processo de hipovolemia. Pode estar dependendo de uma outra situação que pode estar sangrando fora da questão do TCE, pelo politrauma muitas vezes. Lembrando que você, na avaliação neurológica, faz parte da quarta etapa. Então, primeiro via aérea, depois a questão do oxigênio, depois o pulso e perfusão e depois a parte neurológica. Se você tem esse tipo de avaliação, você vai ter com certeza primeiro um controle de danos. Primeiro que é principal, via aérea e você manter a questão da pressão. Então, diagnóstico agora. O diagnóstico você tem do TCE confirmado por imagem. Ou uma radiografia simples de crânio, ou uma tomografia, ou até uma ressonância. Vamos ver por etapas então. Uma radiografia simples do crânio. Você tem a presença muitas vezes de uma fratura do crânio. Você pode ter a confirmação de um ferimento por armas de fogo, né? Vários projéteis nessa região. Ou até um ferimento por arma branca. Você pode confirmar esse tipo de situação verificando a questão cerebral através de uma tomografia, em que você pode ter tanto uma alteração difusa, como essa aqui,
como até uma alteração focal, como essa e a presença de um hematoma comprimindo e desviando o parênquima cerebral. A tomografia pode mostrar a presença de um hematoma, por exemplo, projetando o cérebro do outro lado, como até hematomas dentro do parênquima, né? Denotando aí sim situações mais graves. E a ressonância magnética mostrando às vezes como é que está o parênquima cerebral, que nesse caso aqui já está bastante comprimido devido a esse aumento de volume intracraniano. Tratamento para essa questão do traumatismo crânioencefálico. Nós temos, primeiro, pensar que a causa da mortalidade é alta pela questão de ser um trauma que não é só craniano. Pode ser em outros sistemas também, um politrauma. E o paciente que tem um aumento da pressão intracraniana está com toda certeza com uma chance maior de vir a óbito. E você tratando essa hipertensão intracraniana, você diminui essa mortalidade. Então, medidas iniciais. O atendimento pré-hospitalar tem que ser adequado. Treinamento do pessoal do SAMU é importante. A transferência tem que vir para um hospital que tenha condições de te dar esse tipo de tratamento especializado. E evitar as lesões secundárias como hipotensão e hipóxia é imprescindível. Nós temos ainda a questão do acesso venoso para reposição volêmica, tem que ser um acesso venoso competente, e evitar a hipotensão com uma pressão arterial sistólica no mínimo de 90 milímetros de mercúrio. Manter a pressão de perfusão cerebral entre 60 e 70 milímetros de mercúrio. Isso aqui é medido depois em UTI, não é medido na hora do pronto-socorro, que é o que nós estamos falando agora aqui. E você colocar soluções cristalóides, ou tônicas ou hipertônicas, o manitol, para diminuir um pouquinho essa pressão do parênquima cerebral. Isso é importante nos TCEs mais sérios. O posicionamento do paciente sempre em decúbito dorsal, já com via aérea nos casos mais graves mantidas, digamos de uma maneira já com oxigênio, intubação, tudo já previsto na questão de um controle de ATLS. Evitar a hipo e hiperglicemia, distúrbios hidroeletrolíticos e a questão de você evitar a hipo e a hipertermia. Essa monitorização multimodal, isso aqui basicamente é feita a nível de UTI, em que você vai ter que ter todo o cuidado já depois que o paciente ou foi para a cirurgia, voltou para a UTI, ou ele já foi direto para a UTI, mas isso aqui é monitorização a nível de unidade de terapia intensiva. Tratamento nas medidas específicas, hiperventilação, você tem que evitar o uso profilático, só vai fazer quando necessário. E a melhora do edema, basicamente, vai determinar uma melhora clínica do paciente também. Usar a questão salina, o manitol, isso aí, basicamente, você vai ter vários estudos sobre isso, mas no TCE grave, você vai ter que usar. E evitar, no caso, que o paciente entre numa hipotensão para vai diminuir com isso a pressão de perfusão cerebral e vai ter danos secundários pela diminuição do fluxo sanguíneo. O uso de barbitúrico não é recomendável, mesmo porque você vai ter isso aí se necessário depois. Da mesma maneira, os anticombustívantes, não usa profilaticamente. Faz basicamente na evolução, não tem necessidade de fazer isso no pronto-socorro. Você tem que controlar sim a hipotermia, né, porque você vai proteger com isso a questão do fluxo cerebral nos traumas mais graves, né, e evitar basicamente também a questão de exposição de massa com sepsemia e outras situações. Uso de esteroides é completamente contraindicado no TCE. No trauma raquimedular, que nós vamos ver na outra aula, pode ser até usado. É questionado o uso, mas pode ser usado. Mas no TCE, não. Não usa esteroides ou corticoides no TCE. Pronto-socorro tem que pensar na questão básica de manutenção da vida. Os hematomas podem ser epidurais, em que você tem basicamente esse tipo de membrana com algum tipo de coágulo sobre ele. Então aqui você tem um hematoma epidural. A tomografia mostrando o cérebro com a formação já de um hematoma nessa região aqui. Esse hematoma
faz com que você tenha um desvio cerebral, que é obrigatório ser levado para a cirurgia para descompressão. Então aqui você tem uma craniotomia e o coágulo em cima da membrana da dura mater. Então você tem um hematoma epidural. E você tem, por exemplo, aqui uma fratura e esse hematoma visto depois da craniotomia. Então você limpa esse hematoma e descomprime o cérebro. Você pode ter esse hematoma subdural, então está embaixo da dura, fazendo com que você tenha, veja a quantidade de vasos que tem nessa região. E você pode ter sangramentos nessa região. Aqui você tem então um hematoma, aqui você tem a craniotomia, a dura mater, e você tem aberta a dura mater, a presença do coágulo, o hematoma. Esse hematoma limpo, ele acaba depois deixando o cérebro descomprimido e você pode encaminhar o paciente para atendimento a nível de uma UTI e aguardar quanto é que foi a lesão do paciente. Então, resumindo mais uma vez, a hemorragia pode ser intracerebral, pode ter um hematoma epidural ou um hematoma subdural. Essa questão do tratamento, você vai ter que primeiro diferenciar se você tem um traumatismo de pouca gravidade ou eventualmente em um alto risco para lesão encefálica. Então, toda a pesquisa de consciência através do Glasgow, perda da consciência, amnésia lacunar, cefaleia, náusea, vômito, intoxicação, tudo, fratura, otorragia vai ser visto na avaliação clínica de início já. Se você tiver esse tipo de sinais aqui, você encaminha para fazer o quê? Uma tomografia do crânio. Pode-se fazer o raio-x antes? Pode. Mas geralmente quando você tem essas alterações, já classifica-se como um alto risco e vai para a tomografia. Se você não tem isso, você tem a classificação como sendo de baixo risco e vai por raio-x de crânio e coluna cervical. Não esqueçam do politrauma, pode ter alteração da coluna cervical também. Se tiver normal, você acompanha o paciente até eventualmente estar melhor e depois orienta eles e familiares para casa, para domicílio. Se tiver alteração no raio-x, esquece, vai para a tomografia do crânio já, e se tiver alterada, aí vai fazer as medidas necessárias. Nós vamos ver basicamente quando é que você vai ter que operar esse paciente. Se a tomografia estiver normal e a melhora dos sintomas existe, ótimo, alta hospitalar. Se não melhorou, aí a gente vai passar por um outro quadro que seria esse aqui. TCE com lesão na tomografia, em que a lesão é focal ou difusa. Lembra lá no início, quando nós classificamos a lesão em lesão difusa e a lesão focal? Então, a lesão difusa, quando você tem basicamente um Glasgow menor que 10, vai para UTI ou eventualmente vai para controle, monitorização ativa. Mas veja só, a lesão difusa eu não estou falando em cirurgia. A lesão focal, quando você tem uma lesão com desvio de linha maior que 5 milímetros, com volume de hematoma maior que 30 centímetros cúbicos. Você tem indicação, o hematoma, indicação de cirurgia. Então, só para lembrar para vocês, a indicação cirúrgica é essa aqui, cirurgia somente nesses casos aqui. A lesão difusa não vai para cirurgia. Você tem, nesse tipo de situação, então, uma conclusão, um resumo de traumatismo crânioencefálico. Primeiro, você tem que pensar do ponto de vista de pronto-socorro em garantir uma oxigenação adequada do cérebro, mantendo uma PO2, PA, de uma pressão de CO2 em torno de 35 milímetros de mercúrio. Manter a pressão arterial média acima de 90 milímetros de mercúrio. Fazer a avaliação neurológica e manter um neurocirurgião em consulta permanente. E a questão da tomografia, quando você quiser fazer, se faz. Quando precisar, tem que deixar ela liberada. Por quê? A tomografia vai mostrar a evolução do parênquima cerebral. Fechou? Vamos lá. Nós temos a conduta de fazer exercícios online na pandemia. Vamos então entrar nos exercícios online. Nos exercícios online nós temos as perguntas que são: o que é a doutrina de Monroe Kelly? Como age o manitol e quando é utilizado? O que é pique e como é colhido? O que é PPC e para que serve? Quando está indicado o tratamento cirúrgico? Já até adiantei alguma coisa para vocês. Mas nós passamos as dicas para vocês também pesquisar. E as dicas basicamente
da doutrina de Morukeli são as diferenças de pressão do cérebro, sangue venoso, sangue arterial e líquor numa estrutura que é um continente estável, que seria a calota craniana. E, de alguma maneira, essa pressão ela vai ter que ser obrigatoriamente diminuída através ou do líquor ou da pressão do volume venoso. Se diminuir o volume arterial, você vai entrar com uma hipóxia cerebral. Então, a doutrina de Morukeli, na verdade, seria um estado em que o cérebro está dentro da caixa craniana, da calota craniana, com um estado normal, com uma pressão intracraniana normal, ou eventualmente com uma pressão intracraniana elevada, determinando ou a saída do líquor ou a saída do sistema venoso, do volume venoso. A questão do PPC. O PPC é a pressão da perfusão cerebral e ela é basicamente mensurada através um cálculo entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana. Essa PPC deve ser mantida entre 60 e 65 e fazendo com que você tenha uma perfusão cerebral mantida. Então, só resumindo para vocês, a gente gostaria que vocês levassem esse assunto, o trauma crânioencefálico, bastante a sério, pela situação de você ter a certeza de fazer ter no pronto-socorro esse tipo de situação. Voltamos com certeza a falar da importância e dizer que se é importante, eu vou lembrar desse assunto para fazer as questões da prova. Não vou desejar para vocês uma boa sorte, eu vou desejar um bom desempenho. Vai depender só de vocês agora fazerem a situação correr para ter uma boa nota, né? Que o Glasgow de vocês na prova seja acima de 15. Tá bom? Obrigado pela atenção mais uma vez e bom desempenho.